Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque os vídeos estão de volta na medida do possível. A minha casa ainda está em reforma. Esse foi o motivo pelo qual eu dei esse hiato no mês de agosto de gravação, né? Porque a minha casa ela está em reforma, né? É uma parte bem na frente do meu templo aqui, que é meu templo escritório, onde eu gravo e atuo. E aí, barulho de broca, de furadeira, atrapalha tudo. Só que deu um hiato aí por problema na obra, então eu falei, bom, não vou deixar esse tempo vago, vou gravar vídeos. Bom, e né, nós paramos no último vídeo do canal, foi um vídeo de sexta-feira, então já queria começar logo, tô gravando esse vídeo na terça, já quero lançar um vídeo amanhã, se tudo der certo, na quarta. Então vamos hoje de Caos dos Inscritos, aquele quadro que eu sei que vocês adoram, onde o mago pega a cartinha de vocês, que vocês mandam para causos.monjamago@gmail.com e vocês contam a história de vocês, e vocês contam tudo que vocês passam, deixam de passar na vida espiritual de vocês, e eu julgo, e nós nos comentários julgamos, apoiamos e tentamos de alguma forma elucidar caso você não entenda o que te aconteceu, né? E sem mais enrolação, bora lá. Lembrando que se você quer escrever o seu caos, a sua história, o seu relato, escreve sempre para causos.monjamago@gmail.com com o título do seu caos. Invente um título para o seu caos. Nesse mesmo e-mail, você pode também mandar dúvidas mais longas que você tem sobre ocultismo, sobre existencialismo, sobre qualquer coisa assim, a nível filosófico e espiritual, que a gente tenta ajudar, né? E aí você escreve a hashtag dúvida, se for uma dúvida. Se for caos, você escreve o título do seu caos, beleza? E bora pro primeiro caos de hoje, que tem como título... Cadê? Dúvida. Eita. Nossa, enorme. A Jornada do Filho do Caos. Pactos, Visões e Mistérios Ocultos. Nossa, parece título de livro, né? A Jornada do Filho do Caos. Bora lá. Olá, mago. Eu me chamo Rodney, sou novo aqui no canal e eu vim falar no meu relato. Vamos dizer assim. Você que falou seu nome, você que se expôs, depois não me culpe. Meu pai, ele fez um pacto com Samael, Satã, para poder minha mãe ter um filho, eu, porque ela não estava conseguindo ter e tals, e já estava ficando deprimente. Então ele fez um pacto e em troca ele prometeu algumas coisas para Samael. Deu tudo certo e eu nasci. Depois de pequeno, eu via um homem de terno preto e gravata vermelha no canto da parede. Só que ele não me dava medo, era como se fosse um conforto e uma segurança que eu sentia. Lá para os 12 anos, por aí, eu estava me iniciando no candomblé, entre parênteses, que hoje trabalho com Maria Padilha. E com 14 anos por aí, eu estava me envolvendo no satanismo. Nossa, que precoce, né? Eu tinha pedido ajuda com um problema na época e quem veio me ajudar foi Azazel. Ele colocou aqui, entre parênteses, o líder da rebelião. Rebelião é essa que sabe lá o que ele está falando. Agora vamos com o tempo e eu descobri que Samael, entre parênteses, Satã, ele me protegia e eu tinha uma ligação com ele, por causa do ritual. Eu trabalhava com Maria Padilha, mas uma das coisas que eu nunca entendi foi como eu consegui chamar Azazel, um dos príncipes do inferno. Tipo assim, eu sou médium vidente, já vi anjo, já vi Satã em sonhos lúcidos, viagem astral, e a mesma coisa com Padilha. Eu me lembro que eu tinha feito uma consulta com um médium psicógrafo, e ele me disse que no plano espiritual eu era chamado por 3 coisas: o Niru, a cria de Samael e o filho do caos e das trevas. E tipo, a minha entidade Maria Padilha já me disse que eu tenho um dom espiritual muito grande, que eu consigo fazer rituais, feitiços, magias que precisam de muitos ingredientes, ou de algo muito específico sem precisar de todos os ingredientes ou dessas coisas em específico. E tipo, eu me lembro que uma das viagens astrais que eu fiz foi que eu tive uma conversa com uma bruxa. Eu vou falar exatamente como foi. Eu estava em um local sentado e na minha frente estava uma mulher de cabelos longos e pretos,
olhos meios marrons e parecia ter em torno de 40 anos. Ela parecia que eu estava visitando ela, entre parênteses, como se fosse uma visita de presídio. Aí ela falava da vida dela e o que ela tinha feito para ter sido presa, e os motivos por estar ali. Teve um momento que ela falou que eu até lembro. Eu sou uma bruxa e estou presa aqui porque matei uma pessoa. E ela me fala, agora me fala você, me faz alguma pergunta. Aí eu perguntei, por que eu tenho vários dons? E ela falou, como assim vários dons? E eu falei, sou médium, vidente, já profetizei 2 coisas um tempo atrás, sei mexer muito bem com magia, feitiços e rituais. Nossa, o amor próprio tá em alta, né? Olha. Aí ela falou, você é um deles. E aí eu perguntei, um deles? Como assim? Ela falou, você não faz parte dos pecados capitais, você é a criação deles, você é um demônio. Aí ela pegou uma foto que parecia estar em um livro antigo e disse, olha, esse é você. Entre parênteses, ela mostrava uma foto de um demônio com chifres medianos e não tinha uma aparência bem humana. Aí ela olha para os lados e diz, a gente não tem mais tempo, você precisa ir embora. Aí eu falo, eu tenho uma pergunta. E ela respondeu que um dia ele teria a resposta à sua pergunta. Aí eu me levanto da cadeira e na parede se abre uma porta e eu entro nela. Aí acordo e o despertador toca bem na hora. Tá bom, Mona. E até hoje eu fico pensando sobre isso que ela disse. Sobre o pacto que meu pai fez, sobre a ligação que eu tenho com Samael e sobre o meu poder/habilidade na magia. Eu acho que assim, poder e habilidade na magia é uma coisa que é testado. Quando você se julga muito bom, isso é apenas um problema de ego, tá? Você parece ser muito novo, tanto pela escrita, como foi escrito, né, o seu e-mail, quanto por tudo que você relata, parece uma grande fanfic, sendo muito honesto, né? Eu não acredito nisso aqui, não. E aí é aquilo, Saturno vai provar se você é tudo isso que você diz ser mesmo ou não, né? Como assim, mago? Quando se você tiver coragem de se iniciar numa ordem, se submeter ao julgamento de alguém experiente e tudo mais, aí você vai ser testado, né? Numa ordem séria de magia, a gente tira essas cascas de ego de alguém, sabe? Geralmente, pessoas que se envolvem com ocultismo, de modo geral, costumam se achar especiais demais. E muitas das vezes, esse se achar especial demais nada mais é do que uma carência internalizada de buracos de nossa infância, né? Que precisam aí, obviamente, ser tratadas, curadas e tudo mais, ressignificadas e etc. Mas até a gente entender isso é um longo processo. E quando eu era adolescente, eu também me achava muito especial. Porque eu também fui muito precoce na magia. Eu também comecei a incorporar muito cedo. Eu também comecei tudo muito cedo. E isso faz mal demais pra gente. Demais. Nossa, Mago, você tá acabando comigo. Tô porque eu passei exatamente por muito do que o seu relato transmite. Alguém muito carente, alguém que precisava de alguma coisa pra se destacar e encontra na espiritualidade essa possibilidade, né? E eu fiz muito isso na minha adolescência, tentando chamar a atenção por meio de uma espiritualidade totalmente avessa dos meus pais, que não é o seu caso, né? Obviamente, porque você fala que seu pai fez isso, fez aquilo, e sua família parece ser de religião e tal. Mas, de algum modo, a impressão que eu tenho com esse relato é de alguém muito carente. E alguém muito carente que precisa muito de abraços. Então, sinta-se abraçado. Mas, de verdade, até que todo esse poder espiritual que você julga ter seja provado por pessoas, e quando eu digo provado por pessoas, eu não estou falando pseudo-médiums, tá? Eu estou falando para você ir num médium que está há uns 30 anos no caminho, tá? E que está numa federação, que está numa ordem, que está num caminho espiritual sério, né? Que teve um respaldo sério. E aí nós testaremos esse poder espiritual todo, né? Essa história de sou demônio, sou isso, sou aquilo, me parece muito tirado de fanfic de filme de terror barato. Me desculpa. Bora pro segundo caso de hoje.
Afrodite apresentou-se a mim. Misericórdia, que é gigantesco. Mas bora lá. Olá, mago, me chamo Cauê. Mais uma vez, vocês que estão se expondo. E hoje irei falar de algo que aconteceu há um tempo atrás. O caos vai ser enorme, mas vocês que lutem, kkk. Uma de minhas deidades de culto é a Afrodite, e eu estou tendo muita experiência com ela, as quais mandarei em outro e-mail. Bom, antes de tudo eu quero dizer que meu relato não tem nada de amorzinho, romance, ficar com alguém, kkkk. Vamos parar com essa visão de que a Afrodite é só uma deusa do amor, mimada e caprichosa, pessoal. Ela é uma deusa muito abrangente e minhas experiências com ela sempre são como o tapa dela na minha cara, mostrando: sou mais do que isso, moleque. Enfim, tudo começou na verdade em 2020. Eu lembro dessa época que houve um determinado momento em que parecia que todo mundo falava de Afrodite pra mim. Eram pessoas próximas colocando foto de perfil de Afrodite, eram assuntos que do nada entravam em Afrodite e não eram pessoas da bruxaria ou paganismo. Até que em um determinado dia, a minha mãe trouxe do lixo da rua, pois é, uma fonte muito linda. Aquelas que você liga na tomada e a água começa a escorrer. Era uma fonte de uma mulher de longos cabelos em cima de uma concha. E do barril que ela segurava em suas mãos saía água. Eu nem me liguei de nada na época, afinal sou meio tapado. Meio não, bastante. E cético também. Na época eu estava passando por um processo de mentoria na bruxaria. Eu tinha achado a fonte linda, entre parênteses, mas até então não tinha ligado a Afrodite nem a nada espiritual. Até que eu resolvi mandar uma foto da fonte para minha professora. Ela me respondeu então: nossa, parece Afrodite, né? E observação, eu não havia falado nada para ela de Afrodite, dos sinais que vinham acontecendo. Então ela falar dela também sem saber de nada foi algo no mínimo surpreendente. Bom, meu velho eu da época, com uma boa pessoa tapada, resolveu fazer o que com todos esses sinais? Em caixa alta, nada. Simplesmente caguei e segui a vida sem dar bola pra Afrodite, kkkk. E óbvio que aí ela não me mandou mais nada. Bom, pelo menos até julho de 2022, que foi quando ela decidiu retornar à minha vida. Entre parênteses, mas aí um eu mais maduro. Eu havia feito lá para final de junho de 2022, um feitiço para aumentar a minha conexão com a espiritualidade e fazer com que eu conseguisse ter mais acesso a eles, com sinais e experiências mais profundas. E tudo começou a acontecer depois deste feitiço. No dia 7/7 de 2022, entre parênteses, uma data bem apolínea, né? E eu só percebi isso agora escrevendo o relato para você. Resolvi fazer uma meditação para Apolo. Ele é um dos meus deuses de culto também, e ele tem o costume de me tirar da minha caixinha, me apresentando outros seres para eu trabalhar. Eu fiz a minha meditação até que ele me puxou pelo braço e me levou a uma praia. Apontou para o mar e me disse: olha ali, é a Afrodite, vai lá falar com ela. E eu fiquei: que caralhos que a Afrodite está fazendo aqui? Eu me aproximo dela, me apresento e ela me responde dizendo que já me conhece, kkkk. Apolo me disse que me levou até ela para eu aprender algumas coisas. Afrodite estava nua e começa a apontar para o mar e fala: sou a deusa das águas, eu sou água, Apolo é fogo. Você não estava querendo uma deusa ligada às águas para começar a cultuar? Então pronto, agora você tem a mim. Uma observação. Ela ter feito isso de eu querer ter uma deusa ligada às águas para cultuar é que na época eu estava trabalhando muito com deuses, com meu sagrado masculino, e não estava trabalhando com nenhuma deusa. Eu comecei a sentir falta desse aspecto, então, no dia 31 de maio de 2022. Entre parênteses, eu anoto todas as datas e experiências. Fiz uma simples meditação com a grande deusa pedindo um auxílio, que ela me mostrasse uma deusa para eu cultuar e que fosse ligada às águas, entre parênteses, um elemento que eu queria trabalhar em mim. Seria legal. Pedi um sinal até o fim de semana, mas o sinal não tinha vindo. E pelo visto veio só 2 meses depois com essa meditação de Apolo e Afrodite. Entre parênteses, ou seja, as coisas acontecem na hora certa, e não quando queremos. Enfim, quando Afrodite disse aquilo, eu fiquei em choque, né? Kkkk. Conversei um pouco mais com ela, me despedi e pedi um sinal para eu saber se realmente ela havia estado comigo na meditação. Entre parênteses, tenho o costume de pedir sinais porque, como falei, sou cético. Naquela época, eu era mais ainda. E tenho medo de viajar na maionese. Em caixa alta. No mesmo dia,
Fui ver minhas anotações no celular para passar para o meu livro das sombras, entre parênteses. Às vezes, por conta da correria, anoto no celular e quando tenho tempo passo para o Grimório. E encontro uma meditação com Apolo, no início de maio, que eu nem lembrava mais, e me deparo com uma parte assim. Esse lugar que eu estava com ele parecia com um que eu havia feito numa meditação com Afrodite uma vez. Eu nem me lembrava mais disso, e essa meditação que eu havia feito com Afrodite uma vez foi lá no início dos meus caminhos mágicos, em 2017, ou seja, há anos atrás. E foi numa das minhas primeiras meditações na bruxaria. Eu não tinha experiência alguma, eu estava aprendendo a meditar, e então nem tinha sido uma meditação uau. Era uma meditação de YouTube guiada que eu meditei e pronto, acabou. Mas eu ainda lembrava do lugar da meditação, entre parênteses, porque por ter sido uma das minhas primeiras, ficou na minha lembrança. E era o mesmo que eu estava com Apolo na meditação de maio. Gente, não acaba nunca o caos, misericórdia. Eu vi aquilo e senti uma sensação diferente, como se o sinal tivesse sido enviado, mas não me contentei. Achei que podia ser o meu inconsciente e pedi mais sinais, kkkk. Até que outro dia eu achei do nada o motorzinho da fonte que minha mãe havia encontrado. Ela jogou fora a fonte, infelizmente, mas por algum motivo ela só deixou o motorzinho. E eu podia ter encontrado aquele outro dia, mas só encontrei quando pedi sinais para Afrodite, e foi do nada. Mas também não me contentei e pedi outro. Nossa, se eu fosse Afrodite, eu dava na tua cara, pelo amor de Deus. Fui contar para um amigo a minha experiência e fui procurar a foto da fonte para mostrar para ele. Tive que ir lá nas fotos de 2020. E quando achei a única foto que eu tinha da fonte, qual era a data que eu tinha tirado da foto? 6/7/2020. E a meditação de Apolo com Afrodite foi no dia 7/7/2022. Ou seja, foi meio que um dia antes. Só que 2 anos antes de acontecer tudo. Antes das meditações acontecerem. As datas extremamente próximas, eu achei que não foi coincidência. Mas mesmo assim, eu não me contentei. Nossa senhora, misericórdia, o que mais precisa acontecer, querida? Podem me bater, mas eu juro que mudei bastante de lá pra cá. Kkkk. Pedi pra uma amiga que eu conheço, que eu confio muito, e é sempre muito assertiva quando lê cartas pra mim, se realmente a Afrodite tinha aparecido na minha meditação, se não era coisa da minha cabeça. E ela me confirma que realmente era ela. Uma das cartas que caiu foi o cachorro, mostrando que ela queria uma aproximação, e estava do meu lado. Mas eu, como um bom tapado, não percebia e não acreditava, o que é pior. Bom, depois disso eu me aquietei e aceitei. Eu relutei um pouco para começar o culto a Afrodite, até porque eu nunca tinha tido vontade de cultuar ela, justamente porque tinha uma visão muito limitada. Deusa do amor, da beleza, ai que coisa besta. Então eu nunca tive vontade de me aproximar, nem de conhecer. Mas depois de todos esses sinais, eu percebi que era necessário e comecei as minhas pesquisas. E só quebrei a cara. Vi o quanto ela é uma deusa espetacular, abrangente, poderosa e completa. E meus preconceitos sobre ela se esvaíram e estamos juntos até hoje. Eu aprendendo muito com ela e de vez em quando me dando uns coice. E ela de vez em quando me dando uns coice. Mas tá tudo bem, né? Kkkk. Bom, é isso. Não sejam tão céticos, não sejam tão tapados. E não tenham preconceito com nenhum deus ou deusa, porque eles são completos e não estão dentro de uma caixinha. Quem se limita é o ser humano, e não as divindades. Tchau, e Kyrie Afrodite. Nossa senhora, finalmente acabou. Ufa! O que nós podemos dizer desse caos, né? Eu acho que nem tanto falar de Afrodite, senão de 2 coisas que você destaca muito em todo esse relato imenso. Primeiro, ceticismo. Segundo, busca por sinais. É importante que a gente entenda que o ceticismo, ele faz parte do caminho do mago, né? Do mago, do bruxo. É normal sermos céticos e é preciso que sejamos céticos. Agora, ceticismo é diferente de embrutecimento do coração. Esse é um termo usado por santos católicos, né? Quando a gente fala de embrutecimento do coração, o coração empedernido, coração de pedra, nós estamos falando daquele coração que não se contenta. Ele deixa de ser somente um cético. O que é o cético? O cético é um investigador. Para ele acreditar em alguma coisa,
tem que ter alguma coisa que me evidencie aquela coisa. De que eu não tô ficando doido. De que a minha meditação não é somente um devaneio, sabe? Uma masturbação mental, ou como você quiser chamar. E por isso que o ceticismo, ele é necessário. Mas só até esse ponto. A partir do ponto que há sinais que corroboram, que há a manifestação de alguma forma que mude sua vida ou a vida de alguém próximo, por meio daquilo que você está operando, fazendo, realizando, então que já não cabe mais o ceticismo, porque de certa forma houve uma prova, houve um sinal, né? Então aqui nós temos quase que um embrutecimento de coração, que é a pessoa que, mesmo buscando sinais, tendo sinais, continua fechada. E eu acho que é isso que a gente tem que combater de certa forma. Porque os dois extremos são ruins, né? O extremo do ceticismo, que vai para esse embrutecimento, até mesmo para um ateísmo, é péssimo, porque você pode receber o sinal que for, tudo vai ter uma explicação científica, psicológica e analógica da coisa, né? E por outro lado, nós temos aquele que acredita em tudo, que se acha o próprio reencarnado, como o menino do caos anterior, que acha que é um demônio, filho do Satanás e contatante dos mundos superiores e inferiores, né? São dois extremos que devemos evitar. Os causos de hoje, os dois que lemos, né? E eu só vou ler esses dois mesmo, porque o vídeo já tá gigante, né? Nesses dois causos, nós temos dois extremos para tirar como lição. No primeiro, uma utopia, uma pessoa que acha que, nossa, é a Araci Barabanian da mediunidade, que é a última bolacha do pacote, que é o próprio para-raio de Aruanda, né? E por outro lado, aqui nós temos alguém que a entidade está mostrando que está presente, a entidade está mostrando que quer proximidade, e não, mais sinal, mais sinal, mais sinal, nenhum sinal é suficiente. A entidade tem que vir dar uma pedrada na cara para a pessoa conseguir aprender. E eu acho que os dois extremos devem ser evitados, né? Como um magista que caminha pela via do meio, que é a via do equilíbrio, do meio termo e tudo mais, me parece que a justa medida entre um e outro é ser cético até que os sinais que eu procuro se confirmem para mim. E eu penso que a ideia de todo o que envolve a magia é essa. Porque se a gente vai para o extremo do ceticismo, do embrutecimento do coração, a gente vai achar que tudo é efeito placebo, que tudo é psicologismo, que tudo é nada, sabe? E por outro lado, se a gente acredita em tudo que acontece com a gente também, né? A gente se torna a própria... O ego, ó, vai lá pra cima, né? E aí mascara todas as nossas sombras com uma pseudo-luz que nos cega, né? Então, eu acho que o mais interessante desses causos que nós lemos hoje é a gente entender que todo extremo na magia deve ser evitado. Agora vamos falar sobre sinais, né? Uma característica desse caso é o tanto de sinal que a pessoa pede. E eu acho legal pedir sinais. Só que a gente também precisa entender que quando a gente pede sinal, a gente condiciona a nossa mente a buscar o sinal. Se a gente não condicionar a nossa mente a encontrar o sinal não vai vir, né? Então, não que seja o caso dele, porque ele estava totalmente condicionado a isso de sinais. No caso dele, é aquilo que eu estava falando de embrutecimento de coração mesmo. De ter o sinal, de se manifestar sinais, até em datas, em coisas, em objetos e tudo mais, e a pessoa ainda assim fala não, né? Então, são os extremos que devemos evitar aí de alguma forma. Agora, a gente precisa entender que sinais, eles são sempre sutis. Senão não seria sinal, né? A palavra sinal ou símbolo, né, significa justamente uma ilustração, não somente uma ilustração, mas geralmente uma ilustração, que vai ter um significado por detrás dela. Então a ilustração torna-se um portal para um significado mais profundo. Olha para o Estrófalos de Hecate aqui atrás, ó. Cadê? Aqui atrás. Olha para esse Estrófalos de Hecate. Ele é um símbolo. Ele é um sinal. Ele é um sinal de quê? De Hecate. Quem conhece o significado do símbolo, quem conhece o sinal, quem reconhece este sinal, não olha para aquilo sem entender nada. Tipo, que bonitinho. Como um leigo olha e fala, que bonitinho.
Minha mãe, esses dias, veio aqui em casa, olhou para aquilo e falou, nossa, que bonito. Um labirinto. E não é só isso, né? Mas pro leigo que não entende o sinal por detrás do símbolo, é apenas algo bonito. Então, se a gente quer ter um sinal, a gente precisa predispor a nossa mente para esse sinal, né? O nosso coração para esse sinal. E o sinal, ele é sempre velado, assim como esses trófalos de Hecate e toda a simbologia deste templo. São sinais velados. Nem todos vocês vão entender o significado daquele anjo, daquela vara de piroca, desse cajado, do anjo que está ali em cima, dos trófalos e tudo isso que está aqui atrás. Por quê? Porque por detrás deste sinal existe um arcabouço simbólico energético que só quem tem conhecimento vai entender. E assim também é com os sinais quando a gente busca. A gente tem que se predispor a investigar. E todas as nuances podem ser sinais, né? E aí é por isso que eu falo, direto me perguntam lá pelo Instagram, por exemplo, Mago, tô vendo horas repetidas o tempo todo. É um sinal de alguma coisa? E aí eu sempre falo, olha, só é sinal se você está buscando algum sinal. Se você está pedindo algum sinal. Senão, não. Sinais nunca chegam do nada. Para vir um sinal de algo até você, você tem que ter acionado esse sinal. Entende? Então algo só vai ser significativo a nível de sinal se você está buscando esse sinal. Senão você pode ignorar, né? Esse é o caminho do cético. O cético de verdade, ele entende a investigação que ele está fazendo, seja espiritual ou não. E é isso, gente. Então eu já falei demais aqui e voltamos, né, com o canal. Vocês perceberam que eu não comecei com a mãozinha lá, fala, meus punheteiros de sigilo, e nem vou terminar com enfiando a mão na câmera, porque eu tô longe da câmera agora, né? Eu tô gravando mais próximo do altar aqui, e eu tô longe de onde tá a câmera, então minha mão não vai chegar nem se eu levantar, senão eu vou esbarrar no microfone, vai ser Vixe Maria, vai ser uma tristeza. Então vamos mudar essa abertura e encerramento gestual do mago aí, tá? Vamos lá para os recadinhos, né? Se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, na semana que vem, dia 28 de agosto, teremos rito com esses carinhas aqui. Cadê? Aqui. Esses aqui, ó. Tá vendo esse anjo que parece uma caveira? Pois é. Teremos rito com ele, os anjos de Saturno, da heptarquia de Saturno. Mês de agosto é um mês pesado, é um mês babado, é um mês denso. A gente tá vendo tanto de notícia de coisa ruim, porque ele é um mês complicado do ano, né? É o mês denso do ano, o mês caótico, digamos assim. E justamente por isso é o mês onde temos que fazer uma egrégora de limpeza ao final dele, para que essa energia não se arraste conosco para os próximos meses. Então, dia 28 de agosto, rito de limpeza e quebra de demandas fortíssimo. Esse rito costuma ser sempre muito babadeiro. Acho que já é o 3º ou 4º ano que eu vou realizar esse rito, e todo ano é babado. Nossa, eu fico até arrepiado. Pra mim já tá sendo um caos aqui em casa, porque a gente já começa a viver a egrégora antes, né? Mas é babado. Vamos batalhar. É um rito de batalha que eu falo. Nós vamos batalhar contra as forças hostis que oprimem nossas vidas para vencê-las. Então a gente tem que ter ciência que entrar nessa egrégora é entrar numa batalha espiritual, obviamente, para sair como vencedores sempre, né? Então, dia 28, rito coletivo, corre para garantir sua vaga, porque é importante se limpar, tá bom? Ah, Mago, eu não tenho certeza se tenho demanda. Vem do mesmo jeito, porque limpeza nunca é demais, tá? Eu falei pelo Instagram, mas acho bom falar em vídeo também, que o mapa numerológico o mago não vai mais fazer, porque eu não dou condição, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu fiz o teste por alguns meses, fiz alguns mapas. Quem foram os sortudos que tiveram o privilégio de ter um mapa feito por minhas mãos? Não foi feito por computador, foi eu mesmo que digitei o mapa inteiro de cada um de vocês. Ao todo, deram mais de 50 mapas, num período de 2, 3 meses aí. E foi muita coisa, nossa, muita coisa mesmo. Eu levava um tempão para fazer cada um desses mapas. E guardem com carinho, porque vai ser um recordo, né, que só vocês vão ter. Porque, de fato, eu não farei mais, tá? Por outro lado, eu irei abrir vagas. Acho que quando esse vídeo for pro canal, já vou ter divulgado no Instagram. Se não, aguardem, porque irei divulgar.
vagas para leitura quiromântica. Você vai me enviar foto das suas mãos e eu vou ler o mapeamento da sua energia pessoal por meio das linhas da sua mão. Sim, o Mago Ler Mãos. Eu já falei isso num vídeo de quiromancia um tempo atrás que eu postei aqui no canal. E eu tava naquela dúvida de devo abrir, não devo abrir. Só que eu tô tirando uma leitura do meu cardápio mágico e eu não queria deixar esse buraco. Eu queria substituir por alguma coisa que, mesmo que não seja tão equivalente e tão intenso quanto um mapa numerológico é, mas que desse um mapeamento geral da sua energia. Porque na leitura de mãos a gente consegue abranger aspectos de prosperidade ou karma, dificuldades que vai ter nessa área. Se vai ter muita, se vai ter pouca. Nós conseguimos ver aptidões pessoais. Nós conseguimos ver os montes da sua mão, se a sua energia transcende mais para um do que para outro elemento, o nível de sua comunicação, suas habilidades ativas e passivas, se a vida pode ser longa e próspera, se vai ser muito difícil e complicada, né? Tudo isso dá para analisar. É uma leitura mais geral mesmo, né? E a gente consegue fazer isso na leitura quiromântica. E por ser uma leitura que eu faço no horário, né, não vai ocupar mais tempo da minha agenda que eu não tenho, então eu acho que é um bom substituto. Você que quer, você que deseja, já pode procurar o Mago pra gente agendar a sua leitura de mãos, tá? Lembrando que, obviamente, você vai precisar ter um celular bom para me mandar uma foto bem iluminada das suas mãos, tá? Sem isso eu não tenho como ler a mão, obviamente, né? E é isso. Também, né, a leitura estratégica que o Mago fazia para rituais, antes de rituais, né? Agora eu só faço para quem já adquiriu o ritual individual do Mago, né? Então, se você procurar o Mago para essa leitura, eu já não faço mais ela separada do ritual, justamente porque as pessoas confundiam muito as coisas. A leitura que o Mago faz estratégica nunca foi para dizer se um ritual vai funcionar ou não, porque a energia de um ritual ela é muito volátil. Então, a previsão quase nunca é assertiva. Por quê? Porque se você ficar muito ansioso depois do resultado, muda toda a previsão do resultado. Se você não ficar nada ansioso, pode mudar toda a previsão do resultado. Se uma energia externa interferir, muda o resultado. Então não adianta jogar tarô pra isso. É inútil. Porque vai mudar. É volátil demais. Né? E aí eu decidi que não. Essa leitura não dá pra fazer fora de valor de ritual já pago. Porque o propósito da leitura estratégica de tarô que o Mago faz é decidir a melhor estratégia para o rito funcionar. Então nós vamos ver o melhor sistema de magia para o seu rito funcionar, dentro daquilo que eu trabalho, obviamente, e depois a melhor entidade daquele sistema que o tarô apontou. É isso. É isso. Então, por isso, eu tirei ela do cardápio mágico também, e agora só quem adquire o ritual ganha ela de brinde, tá bom? Só deixando isso claro. Lembrando, se você quer fazer uma leitura com o Mago, de bola de cristal, de tarô, do que quer que seja, chama que a agenda está aberta. A agenda do Mago está para início de setembro, sempre tem uns 15 a 20 dias de espera. Se você não puder esperar, meu amor, aí nem adianta vir, porque você vai perder seu tempo. A agenda do Mago, graças aos deuses, é um pouco cheia, um pouco concorrida, então tem que esperar um tempinho aí para conseguir o atendimento, tá bom? Mas chama que a gente faz acontecer. E aí não adianta, né? Tem gente que fala, Mago, se a agenda tá pra 5 de agosto, 5 de setembro, eu vou esperar chegar o dia 5. Se você vir me procurar no dia 5, a agenda já vai estar lá pro dia 20. Se você vir me procurar no dia 20, já vai estar lá pro outro mês. É assim que funciona, tá bom? Então o ideal é procurar o Mago, marcar e aguardar o dia do atendimento, tá bom? Se você quer fazer um ritual individual de magia, que é um rito focado em você, focado na sua necessidade, é um rito só pra você. E claro, se você tiver condições, o rito do mal costuma custar em média de R$2.000 ali. Chama que a gente faz acontecer, tá bom? E é isso, meu povo. Eu acho que eu falo... Ah, sim. Curso de Scrying. Confesso que eu ainda não dei andamento nele. Eu prometi que o curso de Scrying... Eu tô prometendo desde o início do ano, né? Que o curso de Scrying intermediário tá pra sair. E de fato só falta eu gravar, editar e postar o curso. Toda a parte escrita dele, teórica, já tá feita. O problema é que eu tô muito cansado, gente. Eu vou abrir aqui o coração. Tô muito cansado. Esse negócio do mapa numerológico que eu inventei só piorou tudo. Eu fiquei exausto nesse período de junho pra cá, final de maio pra cá.
por conta disso, mas não somente disso, eu tô com 3 turmas de mentoria, eu tenho cliente de ritual para atender, eu tenho rito coletivo para fazer, é muita coisa para uma pessoa só. E agora tem uma lojinha de alquimia mágica para administrar, então é muita coisa para uma pessoa só, né? E aí eu não dei conta, tá? Eu simplesmente não dei conta de parar, porque eu tenho que parar, não é somente gravar, eu tenho que preparar um cenário próprio, com todas as bolas de cristal, com tudo isso, para ficar uma coisa bonita, né, pro curso. E eu confesso que eu ainda não consegui parar 4, 5 dias da minha vida para me dedicar a gravar o curso. Esse curso ele vai ser mais extenso do que o primeiro. Então justamente por isso, ele vai demandar mais tempo para gravar, para editar, para postar, para upar e tudo isso. Então é por isso que está demorando mais. Eu espero que nos próximos meses, quando tudo se acalmar um pouco na minha agenda, eu consiga dar conta disso, tá bom? Eu não vou mais prometer data nem nada como eu estava fazendo, porque eu realmente sei que eu não estou dando conta, tá? Eu estou muito, muito cansado mesmo. Então eu preciso respeitar meus limites um pouco, né? E é isso, tá bom? E é isso, meu povo. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!